Vamos lá, gente, agora arrumando aí o erro, né? Pronto, agora acho que está sob controle. Então, vamos começar. Seguinte, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que é saúde? Antigamente, pensava-se assim, que saúde é a ausência de doenças, né? Então, se eu não tenho uma diabetes, se meus exames de sangue deram ok, eu não estou doente, tá? Se eu fumo, mas eu não sinto nada, não estou doente, ok, né? Pensando dessa forma, ok. Vocês estão ouvindo barulhinho atrás, é minha gata, tá? Brincando com o rato dela. Não sei se é amigo ou inimigo, porque às vezes ela ama e às vezes ela odeia ele. Esse barulhinho é ela. E então saúde é isso, era isso, né? Era tratado dessa forma, e eu vou ser honesta que eu acredito que muitos profissionais hoje ainda tenham isso em mente, porque quando eles veem alguns exames e a pessoa continua relatando que os sintomas continuam acontecendo, o médico vira para a pessoa e diz assim: não, mas você não tem nada, seus exames não estão dando nada. Ele está subestimando o sintoma que a pessoa está dizendo. E ainda que ele perceba que esse sintoma seja psicossomático, ou seja a mente que esteja trazendo isso para o corpo, também tem que ser cuidado, afinal de contas, é a saúde mental da pessoa que está em jogo, né? Então não deixa de ser um não cuidado com a saúde. E a Organização Mundial da Saúde, então, né, mudou a frase, enfim, a maneira de colocar o que é saúde. Né? Então, o que é a saúde para a Organização Mundial da Saúde hoje? É um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual, social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, assim, não adianta, não é só, não, você não tem diabetes, não tem diabetes, isso e aquilo. Mas a pessoa, ela não tem vontade, um pingo de vontade de sair de casa. Ela pode estar deprimida. Ela está saudável? Não, ela não está saudável. Ela não tem amigos, mas gostaria de ter. Ela está saudável? Não, ela não está saudável. Isso já está afetando psicologicamente. Então, às vezes mesmo a gente se pergunta, né? Ah, tá, não tô doente e tal, mas assim, parece que alguma coisa não tá legal comigo. Então, o que é a saúde? É o estado de. Foi incluída, desculpa, gente, na Organização Mundial da Saúde de 83 foi incluída essa dimensão não material, ou essa espiritualidade que eles estão dizendo, áreas física, mental. E isso vem sendo discutido, né, pela Organização Mundial da Saúde, com várias experiências exitosas, com várias experiências que ele tem feito com outras pessoas, que a parte espiritual, a gente não está falando de religião, tá? Está falando de espiritualidade. A religião são os pontos doutrinários, né, que a gente segue de determinada religião, de determinada religião que nós sigamos, mas você pode ser um religioso sem ser espiritual, né? Um religioso que segue regras, normas, mas não é um ser material, que é a espiritualidade. Isso vem sendo discutido pela Organização Mundial da Saúde. Esse é um estado dinâmico, mais uma vez eu vou dizer, tá? Para que vocês vão ouvir muito isso, tá, gente? Estou falando. Depois eu vou tentar trazer umas provas para vocês de técnicos em farmácia, provas de organizações sociais de saúde, que são os parceiros da prefeitura que a gente chama, né? Eles fazem as provas para os técnicos de farmácia e é um local uma área que eu percebo que paga. Eu tô falando porque eu paguei minha faculdade, foi fruto, né, do salário de técnico de farmácia na saúde pública, não é um salário ruim, né, e lá dentro você tem plano de carreira, dependendo da organização social de saúde, ela vai, sabe,
te dando, né, oportunidade de provas internas. Então, eu posso trazer algumas provas para vocês verem são os modelos, tá bom? Então, mais uma vez, isso cai muito, tá, gente? Para a Organização Mundial da Saúde atualmente, o que é saúde? É um estado dinâmico, desculpa, de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente ausência de doenças, ok? Essa é a definição de saúde, então, atual da Organização Mundial de Saúde. E aí a gente vai vendo que o universo da medicina é muito amplo, né? Que o conhecimento médico sempre é estruturado por sistemas, né? Quando a gente fala de medicina. E ele veio decorrente de pensamentos filosóficos, influenciados por contextos sociais, sociais e evolutivos. Então, a medicina ela tem uma história, né? E o que acontecia? Os sistemas que vinham vindo da medicina eram métodos terapêuticos com técnicas particulares para sua aplicação. Então, o que acontecia? Às vezes, esses sistemas médicos, em cada local, dependendo da cultura, eles conseguiam se interrelacionar, pensar igual, mas às vezes eram divergentes, tá? Nós percebemos hoje, atualmente, por exemplo, que a medicina ocidental é bem diferente da medicina oriental, né? Tanto é que agora vieram umas práticas orientais para cá e que isso ainda é muito novo para a gente, né? Para eles isso é milenário e para a gente é muito novo, né? E eu até entendo a. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, tá, gente? A medicina oriental. Estou trazendo o conhecimento para vocês, mas eu entendo a cautela de algumas pessoas em relação a isso, porque é algo novo, tá? Como seria eles adotarem a nossa medicina lá. Então, assim, esses sistemas da medicina sempre se comunicaram, muitas vezes se complementando, muitas vezes tendo divergências, tá bom? Mas todos eles tinham o mesmo objetivo, que era curar ou pelo menos minimizar o sofrimento das pessoas com quem eles estavam lidando, tá? Então, o enfoque, o objetivo era o mesmo. E nos casos onde a cura não é possível, né, os dois métodos são atenuar o sofrimento do doente, tá? E melhorar a sua qualidade de vida, ok? Então, a gente vai falando da história da medicina, tá? No século XX, né, em 1900, aí, começo de 1900, começou a ter a adoção do método, do modelo. Desculpa, gente, minha gata tá mexendo nas minhas coisas, não é para mexer. Desculpa. Então, no século XX veio a adoção do modelo, um modelo biomédico mecanicista. O que é o modelo biomédico mecanicista? É um modelo científico que divide o ser humano em partes para poder compreender o funcionamento do todo. Tá? Então vamos lá. Para vocês entenderem é o que? Atualmente, o que seria um modelo biomédico mecanicista? A gente vive isso. Por exemplo, você vai no ortopedista e por causa do seu dedo, que, enfim, tá doendo muito e não se sabe a causa da dor. Você vai no ortopedista, né? Você tá com problema na visão, você vai no oftalmologista, no dermatologista. Isso é muito dividido. Fato é que se você tiver no consultório oftalmológico e você fizer, com raríssimas e honrosas exceções, tá? De profissionais, se você fizer uma queixa relacionada à pele, a algo, dificilmente algum profissional, a não ser o que eu tô falando, eu já vi profissionais fazerem isso e acho fantástico, mas dificilmente eles falam, olha, isso pode ser isso, procure um especialista. Então, assim, tem especialista que faz isso, olha, isso é preocupante, você tem que procurar o dermatologista. Mas alguns fingem que não estão ouvindo, porque eu não sou dermato, eu sou oftalmo, então ela que se vire com o dermato, né? E eu acho eu admiro muito quando pego alguns profissionais que você na conversa com um ginecologista, por exemplo, você fala a respeito do olho mesmo. Nossa, esses dias meu olho, e ela fala, nossa, mas então você tem que procurar, porque isso pode dar descolamento de retina. Ela minimamente te passa alguma coisa para que você então procure um especialista. Ela não é obrigada, eu entendo que ela não seja obrigada a te tratar. Afinal de contas, você escolheu uma especialidade médica, que é o que ela se dedica. Mas, minimamente, eles têm que saber, eles foram orientados para
entenderem do corpo humano. Então, minimamente ela tem que entender que isso pode gerar um problema lá na frente, ela ou ele, né? O médico ou a médica. Tá? Então, o mecanicista é isso. E assim, se você for observar, foi ficando cada vez mais mecanicista, porque, por exemplo, o ortopedista, né, eu acho que eu cito sempre porque eu acho a prova mais, acho um dos mais mecanicistas, né? A divisão mais mecanicista. Você vai no ortopedista e assim, tem ortopedistas responsáveis, ortopedistas de mão, de pé, de joelho. Então, assim, se você tiver com problema no joelho, você vai no ortopedista de joelho. E se você disser assim, nossa, mas tem um dedo meu, não, aí você tem que ir no ortopedista de mão. Entenderam? Tá? A gente não é uma crítica, mas o que acontece? Esse modelo mecanicista desencadeou inúmeros. Ele não é de todo ruim, porque ele desencadeou inúmeros avanços na ciência médica, né? Por exemplo, a pessoa se especializou, um especialista em joelho, o cara manja muito de joelho, e a partir daí são desenvolvidas próteses, órteses, cirurgias fantásticas, tratamentos, né, desenvolvimento de medicações baseadas no estudo particular daquela situação. Então, não dá para negar que foi muito importante para que eles que a medicina avançasse também, tá? Então não é só uma crítica, eu tô falando também de uma questão que veio uma evolução aí sim, tá bom? Que aconteceu também com o modelo médico mecanicista também trouxe, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas, porque a gente atua, né? Nós estamos aqui, a gente pega e foca, né? Que é bem isso, né, mecanicista? Você foca e a partir desse foco você desenvolve, então, por exemplo, uma vacina, né? Um antibiótico, por exemplo, para combater uma infecção que pode ser potencialmente letal, fatal, né? Então, só que assim, foi ótimo, é bom para ir por esse lado, né? Desenvolveram antibióticos, até eu estava rabiscando aqui a aula e aí eu até coloquei um adendo assim, que infelizmente, né, atualmente as bactérias estão aí, estão cada vez mais resistentes pelo mau uso de antibióticos, mas aí já é uma outra aula, tá? Só um toquezinho. E também serviu para quê? Para o desenvolvimento, o modelo biomédico mecanicista, desenvolvimento de medicamentos de dores, inflamações, anti-inflamatórios, porque se você também não dividisse, você também não teria como focar uma medicação para dor muscular, né? Então, serviu, entendam que serviu, tá? E os da alma, né, que a gente diz que são os antidepressivos. Se nós não focássemos nisso também, por exemplo, na psiquiatria, uma especialidade médica, também não teríamos tantos medicamentos eficazes aí, que estão ajudando milhares de pessoas a saírem da depressão ou pelo menos tratá-la e manter uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida, tá? Porque assim, a gente também não pode demonizar a indústria farmacêutica, né, gente? A gente sabe que a indústria farmacêutica tem a parte obscura, isso a gente vai ouvir muito, tá? Tanto como técnico como farmacêutico, mas a gente não pode negar a sua eficiência, né? Porque as pessoas demonizam que a indústria farmacêutica ela só quer dinheiro. Eu não estou dizendo o contrário, tá, gente? Mas assim, as pesquisas são elas que fazem. Quando você sente uma dor muito forte, toma uma medicação para uma dor muito forte, houve uma pesquisa, então assim, não tem o seu lado negro que a gente conhece. Eu não sei quantos assistiram o filme Jardineiro Fiel, tá? Eu indico esse filme para quem quiser entender um pouco do lado obscuro da indústria farmacêutica, mas assim, não levem isso como ao pé da letra, tá? Demonizando a indústria farmacêutica, não. A gente depende dela e muitas das descobertas dela são hoje o que nos salva, o que nos tiram da dor, né? Até indo para o que nos embeleza, inclusive, né? Que são os cosméticos que também fazem parte dos estudos farmacêuticos, tá bom? Então, teve um aumento significativo pela resolutividade medicamentosa, como eu falei, né? Especifica, acaba tendo um medicamento específico, e para as clínicas, para os casos emergenciais e de urgência, tá? Foi bom esse modelo mecanicista por um tempo para esse tipo de desenvolvimento, tá, gente? Então é aquilo lá, não vamos demonizar tudo, tá?
Toda história tem três, né? De quem conta, dos dois que contam e de quem tá de fora vendo, né? Então é isso. Mas aí, por outro lado, o que aconteceu nas últimas décadas? Isso é fato, né, gente? Nós percebemos que o que aconteceu foi ótimo, fantástico. Evoluiu a tecnologia, porque o ortopedista, mais uma vez falando, eu falo ortopedista porque eu acho que é uma especialidade que cuida de muitas coisas e depende de tecnologia, raio-x, tomografia, né? Assim como a parte cerebral, os cirurgiões, os neurologistas. Então, assim, cresceu isso, né? Porque um neurocirurgião só faria uma cirurgia se tivesse feito se for feita uma tomografia e foram desenvolvidos os aparelhos. E a partir disso, muitas tecnologias novas foram surgindo. Ótimo, perfeito. Porque antes não dava para ver, hoje dá. Perfeito. Só que o que aconteceu? Nas últimas décadas, o que aconteceu? Está se verificando uma para não dizer super, uma hiperdependência de alta tecnologia. Né? O cara só encosta em você se você fizer um raio-x, primeiramente um raio-x. Se, desculpa a gente falar o cara numa maneira pejorativa, eu não estou ofendendo a classe médica, tá? Eu tenho amigos médicos, tenho médicos que me tratam, que tratam da minha mãe, fantásticos, tá? Que sabe para que vieram a este mundo, que sabe para que estão naquela profissão. Então, eu não estou criticando a classe médica, tá, gente? Estou falando de profissional. Como tem farmacêutico ruim também, tá? Como tem, enfim, professor ruim, como tem policial ruim, bom, como tem, vamos falar de uma profissão aí que de repente só teria que ter gente boa, né? E que a gente sabe que a gente é humano e não é. Tem padre bom ruim, pastor bom ruim, entendam? Então, não tô falando dos médicos, tá, gente? Tô falando da situação. Então, o que acontece? Essa dependência da alta tecnologia leva hoje a uma desumanização no atendimento médico. Né? Infelizmente, o que acontece? Não se toca no paciente, não é assim. Peço tomografia, peço raio-x. O cara tá falando que tá com tosse, não sei quantos dias, peço raio-x. Mas não existe uma ausculta. Mais uma vez eu digo, não são de todos. Eu tive um problema 2 semanas atrás, fui no pronto-socorro, o médico me examinou completamente, tá? Então, assim, e era um médico novinho, também não tem essa de ser novo ou mais velho. Tive experiência com médicos mais velhos também, são daqueles bem antigos que deitam você na maca, apertam, perguntam onde dói. Minha dor é na cabeça, mas ele aperta fígado, ele verifica tudo, entendeu? Então, o que aconteceu? Puxando para a continuação, essa alta dependência da tecnologia levou à desumanização também, está levando, né? E o que está acontecendo? Essa constatação da desumanização está fazendo a medicina ficar desacreditada, sabe? Assim, não é desacreditada, mas abalou o prestígio da classe médica. Entende? Assim, muitas pessoas até desrespeitam, que eu acho absurdo, a gente não tem que desrespeitar ninguém, tá? Mas assim, essa falta de humanidade, de humanização no tratamento também faz com que a categoria perca o prestígio. Isso qualquer categoria, mas a gente está falando da parte médica porque é disso que a gente está falando, né, gente? A gente está falando de medicação, está falando da história, da homeopatia, da medicina, tá bom? E aí o que aconteceu? Esse desprestígio deu uma abertura para as práticas alternativas, que são essas práticas diferentes da medicina tradicional ocidental que a gente está acostumado, né? Como eu falei, tá com febre antitérmico, tá com antibiótico, tá com infecção antibiótico, aquele bem assim, né? É isso, vamos cuidar do problema. E aí, essa falta